Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É com muita alegria que nós estamos chegando para mais um momento aqui da nossa aula, da nossa pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Tem provas que mexem com o bolso, outras mexem com a saúde, mas existem provas que mexem com aquilo que mais amamos. Abraão esperou anos pela promessa. Isaac não era apenas um filho, era o filho da promessa, o filho do milagre, o filho da esperança. E então Deus pede Isaac. Como entender um pedido assim? Como obedecer quando o céu parece contradizer a promessa? Como nós podemos continuar confiando quando Deus toca naquilo que mais valorizamos? Na lição de hoje, nós iremos aprender que a verdadeira fé não é apenas cantar sobre Deus, é confiar nele mesmo quando nós não entendemos os processos. Abraão sobe o monte com lágrima nos olhos, mas também com fé no coração. Ele cria que Deus continuava sendo fiel, mesmo em silêncio. E no alto do Monte Moriá, uma das frases mais poderosas ecoa aos nossos ouvidos: Deus proverá para si o cordeiro. Portanto, meus irmãos, prepare o coração, porque hoje nós iremos aprender que a fé verdadeira não foge do altar. A fé verdadeira entrega tudo nas mãos de Deus. Amém? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações para que você seja aí notificado sempre que nós colocarmos uma nova aula aqui no nosso canal EBD Explicada 2.0, tá bom? Contamos com a sua participação, contamos com você junto conosco para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você e vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, na lição de hoje nós iremos estudar a lição de número 7, a lição que fala sobre uma prova de fé, a entrega de Isaac. A lição de número 7 vai falar sobre Gênesis capítulo 22, o momento em que Deus prova Abraão. E detalhe, aqui nós estamos diante da maior prova que Abraão ele já enfrentou. A maior prova que Abraão está vivendo, meus irmãos. Abraão passou por muitas provações. Abraão foi um homem muito provado, mas agora nós estamos diante da maior prova vivida pelo patriarca. E na lição de hoje nós estudaremos então a lição 7 e o texto é o texto de Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso de número 11. Mas eu quero também, nesta oportunidade, convidar os irmãos para estarem aí com a sua lição na mão, a sua Bíblia, com papel, com caneta. É importante que você se muna desses materiais para que você faça a sua devida observação também da aula, tá bom? Então, queridos, na lição de hoje nós temos como texto áureo o texto de Gênesis capítulo 2, capítulo 22, versículo 2, que diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Falaremos um pouco desta passagem bíblica no corpo da nossa lição, tendo em vista que iremos trabalhar aí porções do capítulo 22, tá bom? E no verso de número, ou melhor, a verdade prática sobre o verso 2 diz assim: Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer a seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Então, a nossa verdade prática mostra a verdade central da nossa aula de hoje, a confiança de Abraão em Deus. Deus o prova, mas Abraão ele passa por esta prova, ele é aprovado por Deus, e isso mostra a confiança de Abraão em Deus, a ponto de Abraão dizer para o próprio Isaac que Deus proverá para si o cordeiro. Amém, queridos? Então nós temos aqui a
fé de Abraão nitidamente neste texto, onde mostra que Abraão confiava plenamente no Senhor. E aí nós temos também a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 22, verso de número 1, até o verso de número 11. Os irmãos sabem que a gente sempre faz questão de compartilhar aqui a leitura, até para que você possa estar mais familiarizado com aquilo que nós iremos meditar e abordar durante o corpo da nossa lição, tá bom? Então eu quero convidar você agora a pegar aí a sua Bíblia ou pegar a sua lição, para que possamos fazer a leitura de Gênesis capítulo de número 22, que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e o pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Verso de número 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe disse. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me. Então aqui nós temos a nossa leitura bíblica, na qual nós abordaremos também mais adiante alguns aspectos, tá bom? Meus irmãos, nós temos 3 objetivos na nossa aula de hoje. Primeiro objetivo, mostrar que Abraão teve a sua fé provada mesmo sendo fiel a Deus. Então não há qualquer incompatibilidade em ser fiel e ser provado, ok? Segunda lição, refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. E terceiro, refletir que Abraão não titubeou em oferecer a Deus o seu único filho. Ok? Então nós temos esses 3 objetivos a serem alcançados na nossa aula de hoje. Deus, ele dirigiu Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, para ir a uma terra que Deus lhe mostraria. Deus, depois de longos 25 anos, cumpriu a promessa, dando para Abraão um filho. E agora, o Todo-Poderoso, o Deus do universo, ele está provando a fé de Abraão. E nesta prova, Deus, então, vai pedir a Abraão aquilo que ele mais ama, vai pedir Isaque. E a gente vê aqui que é um pedido que coloca Abraão, de fato, meus irmãos, em uma situação muito difícil. Mas Abraão é aprovado nesta grande provação. O patriarca deveria tomar o seu único filho, o filho da promessa, a quem ele amava, e deveria oferecer em holocausto a pedido do próprio Deus. Abraão não hesitou
em fazer aquilo que o Eterno havia lhe pedido, Deus ele estava literalmente colocando o patriarca Abraão à prova, e é exatamente sobre esta prova que nós iremos estudar na nossa lição de hoje, tá bom? Então, queridos irmãos, nós chegamos agora ao nosso primeiro ponto da nossa aula de hoje, onde abordaremos Abraão tem a sua fé provada. Primeiro ponto da nossa lição, Abraão tem sua fé provada. Aqui nós aprendemos uma verdade muito importante. Deus não prova a nossa fé porque não nos conhece. Pelo contrário, ele prova a nossa fé para revelar o que existe dentro do nosso coração. E Gênesis capítulo 22 começa dizendo algo muito importante, porque Gênesis capítulo 22 começa dizendo assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. E a palavra tentou Deus a Abraão aqui é uma palavra que significa e provou Deus a Abraão. Então a ideia aqui é de que Deus ele provou Abraão, ok? E em Gênesis capítulo de número 22, versículo 1, o texto começa falando exatamente sobre essa provação de Deus a Abraão. A palavra tentou aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 1, a palavra hebraica nissar, não significa seduzir ao pecado, significa provar, testar, refinar. Tiago deixa isso claro, lá em Tiago capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não tenta ninguém para o mal. Então, o que está acontecendo aqui? Deus ele está refinando a fé de Abraão. Assim como o ouro ele passa pelo fogo, a fé também passa pela prova. E é interessante porque isto é o que a prova faz, ela nos refina. E isso acontece exatamente depois destas coisas, diz o texto no verso de número 1. Mas depois de quê? Esta é uma pergunta importante. Veja que isto acontece depois da promessa cumprida. Isso acontece depois do nascimento de Isaac. Isso acontece depois da alegria, depois da vitória. Porque muitas vezes, meus irmãos, as maiores provas não vêm antes das bênçãos, vêm depois da vitória. Às vezes a gente pensa que as grandes vitórias vêm sempre depois de uma grande luta, mas muitas vezes, depois de uma grande bênção, ou depois de muitas bênçãos, vêm também as grandes provas da vida. Amém? As maiores provas não vêm antes da bênção, elas vêm geralmente depois dela. E aí o nosso autor, ele pontua que Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Imagine a cena, meus irmãos. Abraão já era um homem idoso, Sara havia sido estéril por muitos anos. Isaac nasceu de uma forma milagrosa e ele não era apenas um filho. Veja que Isaac ele era a materialização de uma promessa de Deus a Abraão, meus irmãos. Isaac era o filho da promessa, era o filho único de Abraão. É por isso que o texto ele vai dar uma ênfase, dizendo teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. Perceba que cada expressão desse verso de número 2 é como se Deus estivesse dando um aumento no peso emocional, ou seja, Deus estivesse ali aumentando o peso daquilo que ele estava pedindo a Abraão. Não era um filho comum, não era um filho qualquer que Deus estava pedindo, era o filho da promessa. No contexto cultural do Antigo Oriente, o filho representava a herança, representava a continuidade, representava o futuro, representava o nome da família. E Deus pede exatamente aquilo que Abraão mais amava, meus irmãos. Observe algo importante aqui. Deus nunca permitiu o sacrifício humano até o momento e nem na história de Israel. Mais tarde, inclusive, a própria lei vai condenar essa prática de uma forma severa
Lá em Levítico, capítulo de número 20, nós temos essa condenação. E aí vem uma pergunta, então por que Deus ele faz este pedido ao patriarca Abraão? Por que o Senhor queria Isaque, meus irmãos? Obviamente que Deus ele queria provar se Abraão amava mais a bênção, mais a promessa ou o Deus da promessa. Como disse a W. Tozer, Deus testa aquilo que ocupa o trono do nosso coração. E aqui está uma verdade poderosa para nós. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, mais cedo ou mais tarde, será levado ao altar. Agora percebam outro detalhe aqui nesse texto. Você não vê Abraão discutir, não vê Abraão questionar, não vê Abraão negociar. O silêncio de Abraão revela confiança absoluta. Aqui nós aprendemos com Abraão, meus irmãos, que há dores que nem sempre nós conseguimos explicar. Há provas que poucas pessoas entenderão. A própria lição menciona que Abraão aparentemente não contou nada para Sara. Por quê? Porque existem batalhas espirituais que acontecem no silêncio da nossa alma e que não dá para compartilhar muitas vezes, nem mesmo com as pessoas mais próximas a nós. E é exatamente isso que Abraão está fazendo. Ele não confia, ou melhor, ele acredita não ser importante ou ser importante, na verdade, não contar ou não compartilhar com Sara aquilo que ele está vivendo, a prova que ele está passando. E por isso que Abraão ele se restringe a guardar isso em seu coração, compreende? Porque há provas que nós devemos guardar em silêncio na nossa alma. E veja que o nosso subponto 2 do ponto 1 fala sobre Abraão obedece sem questionar. E agora nós iremos para o versículo de número 3, que nos traz algo impressionante. O texto diz, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Veja que Abraão ele não procrastina, ele não adia, ele não foge, ele se levanta cedo para obedecer a Deus. E isso revela literalmente a maturidade de Abraão, a maturidade espiritual, porque vivemos um tempo em que muitos querem as promessas de Deus, mas poucos aceitam os processos de Deus. Abraão prepara o jumento, separa os servos, corta a lenha, chama Isaque e segue para Moriá, conforme Deus havia orientado. O Monte Moriá possui, obviamente, um significado profético muito profundo para nós, até porque séculos depois, aquela mesma região estaria ligada a Jerusalém e apontaria para o lugar onde Cristo seria entregue por nós. Agora observe algo muito importante que nós podemos perceber aqui em Gênesis 22. Veja que Gênesis 22 não aponta para Cristo de apenas uma maneira. Observe que a narrativa possui várias camadas proféticas. Muitos teólogos clássicos, como Agostinho, João Calvino, John Stott, eles fazem uma interpretação desse texto, enxergando Isaac como uma figura de Cristo. E realmente existem muitos paralelos aqui impressionantes entre Isaac e Cristo. Por exemplo, Isaac é o filho amado. Cristo também foi o filho amado. Isaac carrega a lenha do sacrifício, Cristo carregou a cruz. Isaac sobe ao monte, Jesus também foi crucificado no Calvário, ou seja, em lugar alto. E Cristo foi de forma obediente a Deus até a cruz. Da mesma forma, Isaac vai obedientemente até o monte para o sacrifício. Ele se submete ao seu pai sem qualquer resistência. Então veja, tudo isso aponta literalmente para a pessoa de Jesus, aponta para o próprio Cristo que foi imolado por nós. Mas existe um detalhe muito importante também nesse texto. Isaac, ele não morreu, ele foi poupado. E por isso, meus irmãos, muitos estudiosos também fazem um equilíbrio interpretativo aqui, afirma que o carneiro sim representa Cristo de uma maneira ainda mais direta no aspecto sacrificial, compreende? Porque o carneiro morreu em lugar de Isaac. E isso
aponta literalmente para Cristo num aspecto mais direto. Então, no momento em que Isaac é poupado, nós somos representados nesse Isaac poupado. E no momento em que o carneiro é encontrado e é substituído ali, Isaac é substituído pelo carneiro, então ali nós temos um aspecto que aponta mais diretamente para a pessoa de Cristo, compreende? Então aqui nós temos um duplo sentido tipológico. Em algum momento ali Isaac representa Cristo em ser levado de forma obediente, de forma voluntária, e ao mesmo tempo também Isaac tem pode ser usado como uma tipologia da humanidade, onde Isaac é poupado e Cristo é então tipificado como aquele carneiro que foi ali encontrado por Abraão, que estava ali preso pelos seus chifres e que foi colocado no lugar de Isaac. E por que o carneiro morreu em lugar de Isaac? Exatamente porque Isaac, ele ali agora é símbolo da humanidade. Então a expressão hebraica usada aqui em Gênesis 22, versículo de número 13, é a palavra hebraica que significa no lugar de ou substituindo. E você percebe que o carneiro ele vai exatamente substituir Isaac ali no momento do holocausto. Então a interpretação mais equilibrada entende que Abraão aponta para Deus Pai, Isaac aponta para Cristo, obediente, né? Ou seja, enquanto Isaac estava ali em obediência ainda ao sacrifício, o carneiro aponta para Cristo como o substituto e o Moriá aponta para o Calvário, ou seja, para o lugar onde Cristo estava sendo crucificado. Isaac prefigura Cristo em sua submissão e obediência, mas o carneiro prefigura Cristo em sua morte sacrificial e o monte simboliza ali o Calvário. Isso revela então o coração também do Evangelho. O filho condenado é poupado porque o outro morre em seu lugar, no caso o carneiro, e veja que isso é exatamente o que acontece ali na cruz do Calvário. Nós que éramos culpados, fomos poupados. Nós que merecíamos o juízo fomos poupados, mas Deus proveu o Cordeiro. Ou seja, como declarou o apóstolo João, como declarou João Batista, né? Assim, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma verdade gloriosa. Em Moriá, Deus não permitiu que Abraão sacrificasse definitivamente seu filho, mas no Calvário, Deus entregou definitivamente o seu filho por nós. Agora nós podemos observar uma outra frase extraordinária aqui de Abraão. Ele diz: Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Isso está em Gênesis 22, versículo de número 5. E aqui a gente precisa perceber algo muito importante. Abraão não diz, eu voltarei. Ele diz, nós voltaremos. Por que Abraão usa a expressão no plural? Porque em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 19, afirma que Abraão, ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos. E isso é, no mínimo, extraordinário. Abraão ainda não tinha visto nenhuma ressurreição, mesmo assim, ele confiou no poder de Deus. Então perceba, meus irmãos, que a verdadeira fé, ela continua obedecendo, mesmo quando ainda não consegue enxergar a solução do problema, não consegue enxergar a saída, entende? Ele continua obedecendo. Fazendo aqui um resumo didático para nós, veja que Deus ele prova Abraão, ou seja, refina a fé de Abraão. Isaac aqui é aquele que representa a promessa, é o filho amado. Deus ele pede o sacrifício, provando aí a lealdade de Abraão. Abraão obedece a Deus de forma imediata, isso mostra a fé prática de Abraão. O Moriá, ele aponta para o lugar do Calvário, né? Figura ali, é uma figura ali do Calvário. Abraão, ele crê na provisão divina, ou seja, isso mostra sobre a esperança sobrenatural de Abraão. Abraão era imperfeito, mas permaneceu confiando em Deus. Isso é muito importante de se perceber, de se notar aqui também
nesta passagem bíblica, tá bom? Então, queridos irmãos, ainda devemos trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida, algumas verdades que nós não podemos esquecer a partir deste ponto de número 1. Quais são as lições que nós aprendemos e que você pode, como professor, também aplicar aí aos seus alunos, tá bom? Primeiro, entenda que provas também fazem parte da caminhada cristã, meus irmãos. Isso é um fato que nós não podemos jamais esquecer. As provas fazem parte também da nossa jornada cristã. Ser fiel a Deus não nos deixa imune das provações, ok? Ser fiel a Deus não significa que nós seremos isentos das provações. Às vezes, as maiores provações acontecem depois das maiores promessas de Deus para nós. Então, se você tem uma grande promessa de Deus e se você está vivendo uma grande promessa de Deus, é importante que você esteja preparado para as maiores provações da sua vida, tá bom? Em segundo lugar, nós podemos aplicar que não devemos colocar a bênção acima do Deus da bênção. Há um erro muito comum entre as pessoas de querer colocar a bênção acima do abençoador. Isaac era precioso, Isaac era fruto da promessa, Isaac era o milagre de Abraão, mas Deus precisava continuar sendo o primeiro no coração de Abraão. Deus precisava ser o primeiro na vida deste casal, porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus vira idolatria em nosso coração. Uma terceira lição que a gente aprende aqui nesse texto, meus irmãos, ou com este ponto de número 1, é que nós devemos aprender a obedecer, mesmo quando nós não entendemos. Veja que Abraão, ele não tinha todas as respostas, não tinha, mas ele continuou confiando, ele continuou obedecendo. Veja que Abraão não tinha todas as respostas, mas ele tinha confiança no caráter de Deus. Porque nem sempre nós iremos entender os caminhos do Senhor, mas podemos confiar no coração dele, compreende? Uma quarta lição que nós aprendemos aqui é: permita que as provas amadureçam a sua fé. A dor pode nos aproximar mais de Deus. As provas podem nos tornar mais fortes espiritualmente. O fogo da prova, meus irmãos, não vem para nos destruir, mas vem para nos purificar. Não vem para nos matar, mas vem para nos fazer crescer, compreende? Então essas são algumas lições que você pode aplicar aí aos seus alunos, que você pode aplicar também como professor ou como aluno na sua vida, tá bom? Meus irmãos, então o que é que nós aprendemos com o ponto de número 1? Aprendemos que a fé verdadeira não é apenas uma declaração com palavras, ela é demonstrada na obediência. Veja que Abraão subiu um monte sem compreender tudo, mas ele subiu um monte confiando plenamente em Deus. E talvez hoje Deus também esteja nos perguntando: você ama mais a bênção ou o abençoador? Você ama mais a Deus ou aquilo que Deus ele tem te dado? Esta é uma pergunta importante antes da gente caminhar aqui para o segundo ponto da nossa lição, tá bom? Então se pergunte: você tem amado mais a Deus ou amado mais aquilo que Deus ele tem te presenteado? Amém? A nossa sinopse do ponto 1 diz o seguinte: Deus provou a fé de Abraão, pedindo que ele oferecesse seu único filho em sacrifício. Amém? Deus prova Abraão, pedindo a ele aquilo que ele mais ama, meus irmãos. Que prova foi esta que Abraão passou? Mas ele foi aprovado para a glória de Deus. Que possamos, então, amar mais a Deus do que as bênçãos de Deus. Amém? Meus irmãos, chegamos agora, então, ao nosso segundo ponto, tá bom? Da nossa aula de hoje. Chegamos agora ao ponto de número 2, a promessa confirmada. Meus irmãos, aqui a lição nos mostra uma verdade muito importante, que Deus, ele não apenas prova a fé de Abraão, mas Deus também confirma a promessa sobre a vida dele. A prova não veio para cancelar a promessa,
não veio para destruir Abraão. A prova veio para revelar a profundidade da fé de Abraão. Isso nos ensina algo poderoso para a nossa vida. O Deus que prova é o mesmo Deus que sustenta. O ponto 1, o subponto 1 do ponto 2 diz assim: Abraão não negou o seu único filho. Perceba, queridos, que a lição começa dizendo que Abraão não negou o seu único filho. E isso é extremamente profundo, porque Isaque não era apenas um filho amado. Isaque era o filho da promessa. Isaque era o filho do milagre. Isaque era o filho esperado durante décadas. Sara havia sido estéril por muitos anos. Foram longos 25 anos depois da promessa. E Abraão já tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Então, quando Deus pede Isaque, ele toca exatamente no centro do coração de Abraão. É por isso que Gênesis 22, 12 diz: agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então, meus irmãos, isso não significa que Deus ele não conhecia o coração de Abraão. Deus conhece todas as coisas. O que acontece aqui é que a fé de Abraão, ela agora se torna visível por meio da obediência de Abraão. E aqui nós aprendemos algo essencial. A fé verdadeira não vive apenas no discurso, ela aparece nas atitudes. Como bem escreveu Tiago, capítulo de número 2, versículo 17. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Abraão não apenas falou sobre fé, ele caminhou até o altar, conforme a gente vê ali em Gênesis 22. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 17 a verso 19, ainda aprofunda esta verdade, quando a Bíblia diz que Abraão ofereceu Isaque pela fé, porque cria que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Meus irmãos, isso aqui é extraordinário. Abraão ainda não tinha visto nenhuma ressurreição, mesmo assim, ele acreditava no poder de Deus. Como disse João Calvino, a verdadeira fé se apoia na palavra de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Abraão não entendia o processo, mas confiava no caráter de Deus. E aqui existe uma lição muito forte para nós. Nem sempre nós iremos entender o que Deus está fazendo, mas podemos confiar em quem Deus é. Você pode não estar entendendo o processo, mas entenda quem é o seu Deus. E Deus não falha no que fala, Deus não erra no que diz. Portanto, confie plenamente no Deus que te fez a promessa, ok? O nosso segundo subponto fala que Deus viu a obediência de Abraão. Agora nós chegamos aqui a um momento muito dramático também na narrativa, porque a Bíblia diz que Abraão construiu o altar, organizou a lenha, amarrou Isaque, levantou o cutelo. Tudo aqui parece caminhar para o fim, caminhar para o holocausto. Mas no momento exato, o anjo do Senhor brada dos céus, dizendo: Abraão, Abraão. Meus irmãos, isso é muito importante porque Deus ele não chega atrasado. Ele não chegou antes para evitar a prova de Abraão, ele não chegou depois para permitir a tragédia da morte de Isaque, mas ele chegou exatamente no tempo certo. Em Gênesis 22, versículo 13, diz que Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no mato. Então Abraão pegou o carneiro e ofereceu em lugar de Isaque. Aqui, meus irmãos, aparece uma das imagens mais lindas do Evangelho no Antigo Testamento. Aqui nós temos um substituto morre no lugar do filho. Ou seja, Isaque deveria morrer, mas o cordeiro morreu em seu lugar. Isso aponta diretamente para Cristo. Nós estávamos condenados pelo pecado. A cruz era nossa. Nós deveríamos ser sacrificados, mas Cristo morreu em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a provisão de Deus para nós. O Monte Moriá aponta literalmente para o Calvário. Ali em Gênesis 22, Deus estava desenhando para mim e para você a cruz em forma de sombra profética.
Como disse John Stott, a cruz é o lugar onde o amor de Deus e a justiça de Deus se encontram, meus irmãos. Depois da obediência de Abraão, Deus então vai renovar as promessas, conforme a gente vê no texto de Gênesis, capítulo de número 22, do verso 16 em diante, nós temos Deus renovando a promessa, mostrando que ele multiplicaria sua descendência, como as estrelas do céu, como a areia da praia. Isso nos ensina algo muito poderoso. A obediência, ela não compra a promessa de Deus, não dá para barganhar com Deus porque somos obedientes, mas a obediência confirma a nossa confiança no Deus da promessa. A nossa obediência confirma de que nós confiamos plenamente no Deus que nos prometeu. Compreende? O nosso terceiro subponto, do ponto 2, diz assim: a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Agora, meus irmãos, a lição vai mostrar o cumprimento desta promessa. Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. E veja que essa promessa se cumpre plenamente em Israel, mesmo enfrentando ao longo da história guerras, exílio, crises e muitas perseguições. Deus ele preservou a descendência de Abraão. Mas a promessa, ela vai muito além de Israel. Ela alcança seu ápice na pessoa bendita de Jesus. É por isso que Mateus capítulo 1, versículo 1, apresenta Jesus como filho de Davi, filho de Abraão. Isso significa que Cristo é o descendente prometido por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. E aí Hebreus capítulo de número 2, versículo 16 ao verso de número 18, mostra que Jesus assumiu a descendência de Abraão, ele se fez homem, ele entrou na nossa história, ele sentiu as nossas dores, ele enfrentou tentações, ele se tornou nosso sumo sacerdote misericordioso. E por quê? Para expiar os nossos pecados, para socorrer aqueles que são tentados. Meus irmãos, isso é extremamente maravilhoso, porque a promessa foi feita a Abraão, mas ela encontra seu cumprimento completo na pessoa bendita de Jesus. A bênção prometida não era apenas uma terra, não era apenas uma descendência, era salvação, era redenção, era o evangelho, eram as boas novas de salvação para mim e para você, alcançando o mundo inteiro por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, meus irmãos. Perceba então que nesse segundo ponto, Abraão não negou Isaac, ele não hesitou em entregar, isso mostra a fé de Abraão. Deus, ele viu a obediência de Abraão, a sua confiança foi aprovada. O carneiro, ele substitui Isaac, é uma figura ali mais completa da pessoa de Cristo. Veja que Deus, ele revelou a promessa e a gente percebe que essa promessa revelada a partir do versículo 16, essa renovação desta promessa mostra nitidamente o Deus que cumpre a promessa na vida de Abraão. Agora, pastor, como é que eu aplico isto para a minha vida? Qual é a lição que eu posso extrair desse ponto de número 2 para a nossa vida? Primeira lição, meus irmãos, que você pode aplicar para os alunos ou você, professor, pode aplicar aí à sua classe. Entenda que a prova não cancela a promessa de Deus, ok? Primeira lição que a gente aprende, a prova não cancela a promessa. Pelo contrário, a prova mostra que Deus, ele é fiel em cumprir a sua promessa. Deus, ele no tempo certo agirá, porque se Deus prometeu, meus irmãos, e como Deus ele é fiel, ele vai cumprir a promessa no tempo certo. Então a prova pode atrasar o processo, mas não destrói aquilo que Deus lhe determinou que aconteça em nossa vida, ok? A segunda lição que a gente aprende aqui neste ponto de número 2 é que Deus, ele precisa ser colocado acima de tudo, meus irmãos, de tudo. Por mais precioso que seja aquilo que Deus ele nos dá, é importante lembrarmos que Deus ele precisa ser colocado acima de tudo. Deus precisa continuar sendo o primeiro lugar no nosso coração. Nada, absolutamente nada pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. É triste quando a gente percebe hoje que muitas pessoas, elas, quando são abençoadas, ela logo coloca as bênçãos na frente de Deus.
elas logo dão prioridade às bênçãos e colocam a Deus em segundo plano. Então, meus irmãos, é extremamente importante e relevante que você coloque Deus sempre em primeiro lugar. Nunca a bênção em primeiro. A terceira lição que a gente aprende é que nós devemos confiar na provisão divina. Abraão, ele disse, Deus proverá. Isso é confiança, meus irmãos. E veja que Deus, ele realmente proveu para Abraão. Talvez você ainda não esteja vendo a resposta, mas Deus, ele já preparou o necessário no tempo certo para cumprir na sua vida. Amém, meus irmãos? E a quarta lição que a gente aprende aqui é que devemos olhar para Cristo como o nosso verdadeiro cordeiro, ok? O carneiro ali no Moriá apontava para a pessoa de Jesus. Então Cristo, ele é a nossa maior provisão. Ele é a maior provisão de Deus para a humanidade. Então devemos então crer que ele proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Na verdade, Deus ele já proveu o cordeiro para mim e para você, ok? Meus irmãos, esse segundo ponto nos ensina algo extraordinário. Deus nunca desperdiça uma prova, porque no altar da obediência, Abraão descobriu que Deus já havia preparado a provisão. E nós devemos compreender isso também. Deus, ele prepara a provisão exatamente no altar da obediência. Amém? A nossa sinopse do ponto de número 2 diz assim: Abraão demonstrou lealdade, obedecer a Deus, e o Senhor reafirmou mais uma vez as suas promessas sobre ele. Amém? Meus irmãos, chegamos agora ao terceiro ponto da nossa lição. Abraão ofereceu seu único filho. Aqui, a fé deixa de ser apenas convicção interior e se torna obediência visível. Abraão não apenas creu em Deus, mas veja que ele caminhou com Isaac até o altar. E esse ponto nos mostra três verdades importantes, meus irmãos. Primeiro, Isaac, o filho obediente. Então vejam, em Gênesis 22, versículo 9, diz que Abraão, ele vai edificar um altar, ele coloca a lenha em horta, ele amarrou Isaac, ele colocou Isaac ali sobre o altar. Veja que esse é um detalhe muito forte. Isaac não era um bebê, não era uma criança, não era um menininho novinho de braço, não. Provavelmente Isaac já era um jovem, ali entre 13 e 14 anos. Ele tinha força suficiente para carregar a lenha, você percebe isso no decorrer do texto. Então, caso Isaac quisesse resistir ao seu pai, ele poderia. Ele teria força suficiente para resistir ao seu pai já idoso. Mas veja que o texto não registra grito de Isaac, não registra fuga de Isaac, não registra rebelião de Isaac. Isso mostra algo muito importante para mim e para você. A fé de Abraão também estava sendo ensinada dentro da casa dele, meus irmãos. Isaac viu seu pai cumprir ali, ou estar fazendo ali, a vontade de Deus. Isaac viu em seu pai ali uma vida de altar, uma vida de obediência, uma vida de referência, uma vida de confiança. E por isso que Isaac se submete ao seu pai. Quando Isaac perguntou, meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui nós temos algumas coisas importantes a se observar. Primeiro, meus irmãos, Isaac sabia os elementos do culto. Isaac sabia os elementos do sacrifício. Ele olhou, viu a lenha, viu o cutelo, viu o fogo, mas aonde está o cordeiro? E aqui a gente percebe que a fé estava sendo ensinada dentro da casa de Abraão. Será que se a gente tirar alguns elementos do culto, meus irmãos, por exemplo, um culto que não tiver, por exemplo, a pregação, nossos filhos vão perceber? Mamãe, hoje não teve pregação. Será que se em algum culto nós não fizermos oração, nossos filhos perceberão, mamãe, hoje eu não vi os irmãos orarem? Porque aqui Isaac percebe que um elemento para o culto estava faltando.
E Abraão respondeu para ele: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então veja que Isaac, ele conhecia os elementos do culto. Isso mostra que a fé estava sendo ensinada dentro da casa de Abraão. E veja que Isaac caminhou com ele mesmo quando Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro. E aqui nós temos uma bela figura de Cristo. Isaac carrega a lenha, Jesus carregou a cruz. Isaac se submete ao Pai, Jesus se entrega também voluntariamente ao Pai. Embora Isaac quase morresse no altar, Jesus, diferentemente de Isaac, realmente morreu no Calvário por mim e por você. Como disse John Stott, Cristo não morreu como um mártir vencido, mas ele morreu como um salvador voluntário. Em alguns aspectos, meus irmãos, isso aponta para Cristo, mas Cristo, obviamente, é maior do que Isaac, porque Isaac ele foi poupado, mas Jesus ele foi entregue por mim e por você na cruz do Calvário. O nosso segundo subponto, do ponto 3, fala sobre a morte de Sara, meus irmãos. Depois da prova no Monte Moriá, a narrativa bíblica nos leva para Gênesis 23 e fala da morte de Sara. Veja que Sara morreu com 127 anos. Ela é a única mulher, inclusive na Bíblia, cuja idade na morte ela é registrada. Isso mostra a relevância de Sara na história da promessa. Veja que Sara não foi apenas a esposa de Abraão, ela foi a companheira de jornada de Abraão. Ela saiu lá de Ur dos Caldeus, caminhou por terras desconhecidas, enfrentou a esterilidade, ela riu diante da promessa, depois também viu Deus transformar o seu riso em testemunho, porque o nome Isaac significa riso. Então Sara riu de incredulidade, mas depois teve que rir de alegria. E agora Abraão, ele chora. Em Gênesis 23, versículo 2, diz que Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Observe isto. O homem de fé também chora, o homem de fé também lamenta, o homem de fé também enfrenta luto. Fé não é frieza emocional, fé não é ausência de dor. Fé é confiança em Deus, mesmo no vale do luto. Abraão tinha visto Deus prover no monte, mas agora enfrenta a dor da sepultura. Isso nos ensina que a vida cristã tem muitos momentos altos e momentos baixos. A vida cristã tem montes, a vida cristã tem vales, meus irmãos. Há dias de provisões, há dias de despedida, há momentos em que celebra a vida e há momentos em que passamos pela morte. E aí nós precisamos dizer, Deus proverá. Há momentos em que choramos diante da perda, mas em tudo Deus permanece fiel, meus irmãos. A graça não destrói os afetos naturais. A graça, na verdade, santifica os nossos afetos. Abraão chorou por Sara porque ele amava Sara. Isso também nos ensina que ele honrava a Sara dentro da sua família. Isso nos ensina que devemos honrar também os membros da nossa família dentro de casa. Ele chora por Sara porque Sara era muito preciosa para ele. E o nosso terceiro subponto, do ponto 3, diz: Abraão, humilde e sincero. Meus irmãos, a lição agora vai destacar a postura de Abraão diante dos filhos de Et, mesmo sendo chamado por Deus, mesmo sendo um homem que tinha promessa, Abraão se apresenta como estrangeiro e peregrino. Veja que ele pede um lugar para sepultar Sara. Veja que ele vai, meus irmãos, agora aos homens daquela terra e pede um local para sepultar a sua esposa. E perceba então que os homens daquela terra reconhecem a dignidade de Abraão. Eles dizem, tu és príncipe de Deus entre nós. E aqui a gente percebe o testemunho de Abraão diante daqueles homens estrangeiros. Abraão era também estrangeiro entre eles, mas Abraão tinha reputação, Abraão possuía caráter, meus irmãos. Ainda que Abraão não possuísse terra, Abraão tinha caráter. Ele não tinha domínio político, mas ele tinha respeito público. E isso nos ensina uma verdade muito importante, queridos. O povo de Deus,
ele deve viver de tal maneira que até os de fora possam reconhecer a integridade presente em sua vida. Então veja que Abraão, ele poderia aceitar a sepultura de graça, meus irmãos. Mas o texto diz que Abraão, ele preferiu comprar a cova ali de Mequipela por um preço justo. Veja que ele não quis vantagem, ele não quis atalho, ele não quis explorar a generosidade alheia daquele povo. Pelo contrário, ele honrou Sara até mesmo na morte. A cova de Mequipela se torna então a primeira propriedade legal de Abraão ali em Canaã. E isso nos mostra algo muito importante. Deus havia prometido a terra, mas Abraão ainda vivia como peregrino naquela terra. Mesmo assim, ele compra um pequeno pedaço de chão, como quem diz: eu ainda não vejo tudo cumprido, mas eu já estou aqui crendo na promessa. E Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz que os patriarcas morreram na fé sem alcançar todas as promessas, mas vendo-as de longe. Então veja que Abraão sepulta Sara em Canaã porque cria que aquela terra fazia parte do plano de Deus. Ele cria que aquela terra seria dele, seria de sua descendência. Então isso mostra algo muito importante para nós, isso mostra grandes lições para a nossa vida, nas quais eu quero também aqui aplicar ao nosso coração. Quais são as lições que nós podemos extrair deste terceiro ponto? Primeiro, nós precisamos ensinar a fé dentro de casa, meus irmãos. Veja que Isaac aprendeu com Abraão. Ele sabia dos elementos do culto, ele sabia dos elementos do holocausto. Nossos filhos, obviamente, eles aprendem mais observando aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Então ele aprende mais com o que fazemos do que com o que nós ensinamos verbalmente. A fé, a fé, a fé, meus irmãos, ela precisa ser vista dentro do nosso lar, ok? E a segunda lição que a gente aprende aqui nesse texto é que nós devemos obedecer a Deus, mesmo quando a entrega ela for difícil, meus irmãos. Veja que Abraão, ele entregou aquilo que ele mais amava. Deus pede a Abraão aquilo que ele mais amava, o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas. E interessante é que Isaac se submeteu, porque a verdadeira fé não escolhe apenas os caminhos fáceis. A verdadeira fé, ela trilha nos caminhos difíceis por ordem divina. E a terceira lição que a gente aprende aqui é: viva o luto com fé. Tem gente que vive o luto como quem não tem esperança. Mas Abraão, ele viveu o luto com fé. Abraão chorou por Sara, e isso nos ensina que o crente também sofre, o crente também chora. Mas perceba, meus irmãos, que ele não sofre sem esperança. Ele não sofre como alguém que não tem esperança ou como alguém que não conhece a Deus. E a outra lição que a gente aprende aqui é que nós devemos manter a nossa integridade diante das pessoas. Abraão não se aproveitou da situação. Quando os homens ofereceram a terra gratuitamente, ele comprou a sepultura por um preço justo. Porque quem anda com Deus precisa ser honesto, até mesmo nos pequenos detalhes da vida. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos irmãos, chegamos aqui ao nosso terceiro ponto da nossa lição, onde nós aprendemos verdades importantes. Veja que a fé se mostra no altar, na família, no luto. A fé aparece também nos negócios. Abraão nos ensina que o homem de Deus, ele deve confiar no monte, mas também deve chorar na sepultura e continuar íntegro mesmo diante dos homens nos negócios do dia a dia. Porque a fé que agrada a Deus não é apenas uma fé de fala bonita, mas ela é uma fé que obedece, é uma fé que honra, é uma fé que permanece fiel até o fim. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, a história de Abraão e de Isaac nos ensina que a verdadeira fé não é provada apenas nas palavras, mas a verdadeira fé é também provada na obediência do altar. Abraão subiu
o monte sem entender tudo, mas confiando completamente em Deus. E no momento mais difícil da prova, o Senhor revelou a sua provisão. Perceba que esta lição nos mostra que Deus ele continua trabalhando mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Às vezes, meus irmãos, ele nos conduz ao altar, não para nos destruir, mas para fortalecer a nossa fé. Abraão entregou seu filho e descobriu que Deus já havia preparado o cordeiro. Quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus, aprendemos que Ele continua sendo fiel. Aprendemos que Ele continua sendo poderoso. Aprendemos que Ele continua sendo suficiente em qualquer circunstância da nossa vida. Portanto, meus irmãos, confie plenamente no Senhor, porque Ele proverá para si o cordeiro. Tá bom? A nossa verdade prática, ou melhor, a sinopse do nosso ponto de número 3 é assim: Abraão, num gesto de lealdade e fé a Deus, oferece seu único filho em sacrifício. Amém, queridos? E aqui eu deixo essa frase para a sua meditação. Quem confia de verdade em Deus, coloca até o que mais ama no altar, crendo que o Senhor sempre proverá. Amém? Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus, nós ficamos por aqui. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida e quero aqui expressar a minha gratidão por você ter chegado até aqui, tá bom? E se você chegou até aqui, coloca aqui nos comentários, Deus proverá. Coloca aqui nos comentários que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.